Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula desse nosso curso espetacular do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, Lei 10.261, e aqui é o único curso que nós estamos vendo artigo por artigo. Nós subdividimos esse curso em várias aulas, né? E cada aula trata de um assunto específico. Por exemplo, essa aula nós vamos tratar das penalidades e suas aplicações previstas no artigo 251 a 263. Bacana? Então vamos lá, né? Das penalidades. Sempre dando aquela visão macro para o aluno. Este assunto das penalidades e de sua aplicação pertence ao título 7º do Estatuto, que é das penalidades, da extinção, da punibilidade e das providências preliminares. Então, já vou dizer para vocês que é o seguinte, que nessa aula nós vamos tratar de dois assuntos, das penalidades e da extinção das punibilidades. Por quê? Porque são os assuntos que estão previstos no artigo 250 até 263 do Estatuto. A próxima aula nossa, que inclusive já está preparada, que devo gravar em seguida, que vai ser das providências preliminares, ou seja, isso aqui é parecido com o inquérito policial, das providências administrativas quando ocorrer algum fato que enseja alguma penalidade, quais são as obrigações aí da autoridade competente, que estão previstos no artigo 263 a 267. Bacana? Bacana. Então vamos lá. No artigo 251, é bem claro, são penas disciplinares. Né? São penas disciplinares. E aí, professor? Cara, caiu isso aqui, se está expresso lá no seu edital, a possibilidade desse assunto ser cobrado ele é muito grande. Vem comigo. São penas disciplinares. Primeira coisa, cara, tente sempre estudar com números. Nós temos 6 tipos de penas previstas para o Estatuto do Servidor Público. E aí, professor? Potencial questão de prova. Tem que saber? Tem que saber. Então são 6, né? Professor, quais são as 6? A gente vai trabalhar uma a uma, né? A primeira é a pena de repreensão, né? Com certeza aí é uma pena mais leve, né? Aí a pena vai ficando cada vez mais complicada, não é isso? O cara é reincidente, ele vai levar suspensão. Depois da suspensão, ó, multa. Essa multa é o quê? É mexer no bolso do cara. Professor, depois ele é demitido. São 5 casos que ele pode ser demitido. Tem que saber? Tem. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de punição. É claro que a demissão é a punição máxima. Só que dentro dessa punição máxima tem a demissão normal e tem a demissão a bem do serviço público. Já a demissão a bem do serviço público são 13 casos, né? E o que acontece? Principalmente a banca da VUNESP, ele vai pegar um caso de demissão normal e vai falar que é uma demissão a bem do serviço público. Então você vai ter que ter a obrigatoriedade aí de saber os 5 casos de demissão simples e os 13 casos aí de demissão a bem do serviço público. Fechou? Fechou. E, finalmente, o cara aprontou no exercício da sua função. Nesse interim, até ele ser condenado administrativamente, ele se aposentou. E aí ele vai ficar na boa? Não. Aí ele não vai receber mais a pena de demissão, porque ele não está mais em exercício. Ele vai receber a pena de cassação de aposentadoria ou indisponibilidade. Está aí para vocês. Bacana? Fechou? Então vamos lá. Memória, tem que decorar, não tem jeito. Repreensão é a mais leve de todas, tá? Que pode ser verbal ou escrita. Segundo, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá? Pronto. Isso aí são 6 casos, né? Cai, professor, cai. Quer ver como é que cai? Olha só, concurso aí recente. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2013, FCC, Fundação Carlos Chagas e defensor. De acordo com o rol elencado pela Lei Estadual número 10.261 de 68, podem ser aplicadas como penalidades disciplinares aos funcionários públicos. Nós temos o quê? São 6 penalidades.
repreensão, suspensão, multa, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Vamos lá. Remoção é um caso de penalidade? Não. Demissão é. Aposentadoria compulsória? A aposentadoria compulsória não é aplicada aos servidores públicos somente para membros, não é isso? Membros aí do Poder Judiciário, do Ministério Público, tribunais de conta, né? Juízes, promotores, conselheiros, né? E multa é. Advertência? Não é advertência que fala o Estatuto, né? O Estatuto fala em quê? Em repreensão. Exoneração? Exoneração também não é. Exoneração é a pedido, o cara quer pedir para sair, é chamado de exoneração, não é demissão. Cassação de aposentadoria, correto. Suspensão, correto. Então já temos a alternativa correta. Repressão é e remoção não é. Ou seja, para o aluno, né, que leu o artiguinho 251, tá certo? Ele vai saber que são o inciso 2 e o inciso 6º aí. Eles fazem parte, então é letra D de dado. O professor faz aquele famoso reforço pedagógico. Faço sim. São penas disciplinares. 1. Repreensão. Não é advertência. Eu chamo a atenção isso, porque advertência é uma palavra muito próxima, mas o Estatuto traz o termo repreensão. Você tem que estudar o que traz o Estatuto. É repreensão. Suspensão. Multa, demissão, que são 5 casos, demissão a bem do serviço público, que são 13 casos. Professor, qual que é a diferença de um sujeito para o outro? Calma, cena para os próximos capítulos, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a principal diferença entre as duas demissões, que é a demissão aqui normal, você fica impedido de ingressar novamente no serviço público por 5 anos, e a demissão a bem do serviço público por 10 anos, tá certo? E finalmente nós temos aí a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Uma questão aí que o aluno do LAC Concurso teria todas as condições de fazer essa questão normalmente, né? Continuando, temos aqui o artigo 252. Então, 251, ele trata o quê? Ele traz no seu caput o quê? Quais são as hipóteses das suas penalidades, que são 6. Tem que saber? Tem que saber. Professor, é difícil decorar esse cara. Cara, se você... Presta atenção, cara. Isso tem que saber. Vamos lá, comigo. Repreensão, isso. Suspensão, multa, demissão. Demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade. O 252, ele já vai falar da aplicação. Na aplicação das penas disciplinares, as 6, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que ela provierem para o serviço público. Ou seja, o cara pegou e quebrou uma cadeira. Poxa, ele quebrou uma cadeira, o cara vai lá e aplica a pena de demissão. Está errado, por quê? Porque é de baixo potencial. Então, todas as penas, é que você tem que lembrar que de menor potencial é a repreensão, a suspensão sempre na aplicação de uma reincidência, multa, que é converter a suspensão em pecúnia, dinheiro, e finalmente você tem aí as demissões e a cassação. Então, depende do caso concreto. Fechou? Tranquilo? Então, isso aqui está vinculado à gravidade da infração. Tá? Tem que ter aqui o princípio. E dos danos causados. 53. A pena de repreensão, que é a mais levinha de todas, será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Aí eu vou fazer uma pequena retificação que eu falei lá no começo, que a repreensão poderia ser verbal, né? Eu confundi com outro estatuto, estou enganado. Então, a pena de repreensão, preste atenção, somente por escrito, tá certo? E desculpa pelo pequeno deslize aí que a gente cometeu no começo. Bacana? Fechando aqui, a pena de repreensão, detalhe a não ser esquecido, aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Professor, o que vem a ser um dever? A obrigação de fazer. Se você tem uma obrigação de fazer e você não fez, você receberá a pena de quê? De repreensão. Fechou? Fechou. Então tem que saber? Tem. Isso pode cair na prova? Pode. Então, repreensão escrito e em duas hipóteses que o Estatuto
trouxe aí para aplicação dessa pena por indisciplina, nos casos de disciplina ou falta de cumprimentos de um dever, né? Fechou? 54. Então, repressão mais leve. A segunda é a suspensão. E a suspensão, o artigo 254 vai tratar da suspensão. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Dois assuntos importantes. Primeiro, em relação ao prazo. Atenção, eu já vi várias questões de prova de diversas bancas que ele adora falar que aqui é 60 dias, que é 30 dias, que é 180 dias. Não. Para a Lei 10.261, a lei é taxativa, são 90 dias. Então, não poderá exceder a 90 dias. E quais são os casos que elas serão aplicadas? Em caso de falta grave ou no caso da reincidência. Professor, como assim na reincidência? O cara levou uma repreensão por escrito. Aí ele fez de novo. Ele não aprendeu com a repreensão, não levou em consideração aquele papel. E aí, professor? Aí o sujeito foi lá, como você é reincidente, eu vou dar o up na sua penalidade, você vai sair da repreensão e você vai para a suspensão. No parágrafo único do 254 diz: o funcionário suspenso, deixa eu apagar esse cara aqui para ficar melhor nossa aula. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Professor, ele vai perder tudo? Não, ele vai perder durante o prazo de sua suspensão, né? Tudo lá, todos os seus direitos e vantagens. 2. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, isso aqui você vai receber o que? Uma conversão em multa, né? Então, olha só, o que acontece aqui? O cara levou uma suspensão de 30 dias. Ok. A autoridade competente poderá converter essa sua penalidade de suspensão em multa. Professor, ele suspenso, ele recebe? Não. Olha só, ele vai perder todos os seus direitos e vantagens. Por exemplo, vencimento é um direito. Durante o prazo de suspensão, ele perde esse direito. Só que aí você pode converter em multa pecuniária. 30 dias você vai continuar trabalhando, é uma conversão dessa suspensão, só que você recebe metade do salário, né? Então você recebe metade do salário. Mas, professor, metade do salário é melhor do que nada, concordo. Bacana? Então é o seguinte, o artigo 254 é muito simples, ele vai regulamentar a questão da suspensão. O 253, ele vai tratar do quê? Da repreensão. O 265, ele vai falar da multa. Tá? Da multa. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Então, e aí necessita de uma regulamentação aí posterior à lei, tá certo? Não vou falar mais desse assunto porque a gente vai só se ater ao Estatuto do Servidor. Bacana? Agora, não confunda o 265 em conversão da multa em pecúnia. Tá certo? Da suspensão em multa pecuniária, que é o caso anterior. Ele foi suspenso, a autoridade pode converter, ele vai ter metade do salário dele. Bacana? Fechou? Ok. Professor, então nós falamos de que até agora? A gente falamos de repreensão, nós falamos de suspensão e de multa. Multa é só isso? Só isso. Professor, na sua pesquisa que o senhor fez aí de concurso, de questão de prova, você achou alguma coisa desse? Não achei nada. Mas, concurso está aí para cobrar, né, cara? Papel aceita tudo. E a cabeça do examinador está lá. O examinador adora cobrar aquilo que nunca foi cobrado. Preste atenção nisso, hein? Por quê? Rapaz, porque é novo, é diferente, né? Certo. Agora nós vamos entrar nas 3 seguintes. Tá certo? Os 3 casos seguintes, onde vai ocorrer a perda do cargo dele. Que é a demissão, a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria e da disponibilidade.
Primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Qual que é a diferença da demissão, que a gente chama de demissão normal, simples, demissão simples, né? E demissão a bem do serviço público. Está relacionado, gente, à proibição de ingressar novamente ao cargo. Ou seja, para não esquecer mais, a diferença entre as penas de demissão e demissão a bem do serviço público. Lembrando que a pena de demissão simples são 5 hipóteses e o cara tem que saber. E a demissão a bem do serviço público são 13 hipóteses. A demissão, tá, vamos lá. Demissão simples. A maior diferença entre um e outro é devido à proibição dos efeitos da penalidade dessa demissão. Se o cara teve só demissão, ele vai ficar 5 anos proibido de retornar ao serviço público. A bem do serviço público, o sujeito ficará 10 anos proibido de retornar ao serviço público. Professor, eu vou ser demitido, mas semana que vem eu passo no outro concurso. Você pode até passar, mas você vai estar impedido, tá certo? Porque você tem que cumprir essa quarentena aí de 5 anos ou de 10 anos. Professor, isso é justo? É justo, claro que é justo. Bacana? Fechou, vamos lá. 256, ele vai tratar da demissão. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, lembrando que são 5 casos, tem que saber. Primeiro, abandono de cargo. O cara tomou posse, entrou em exercício e ficou aí um tempo sem o serviço. Houve que abandono, o que vai acontecer? A fila tem que andar, a administração pública tem que liberar esse sujeito, demitir para ter o provimento de outros. Segundo, procedimento irregular de natureza grave. O cara cometeu lá qualquer procedimento irregular, vai ser o quê? Punido. 3. Ineficiência no serviço. Né? Ineficiência no serviço, ou seja, ele não está agindo com eficiência, ele não está sendo produtivo. Né? Aí chama atenção, né, até pelo princípio da eficiência consagrado pela Constituição Federal de 88 e, aliás, a emenda constitucional de 1998, a emenda 19, a emenda 19 que trouxe aí o princípio da eficiência no artiguinho 37 da Constituição. Item 4, aplicação indevida de dinheiro público e, finalmente, a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Tá? Então, esse aqui é um caso bem específico. Nós vamos trabalhar mais para frente sobre abandono de cargo, tá certo? Então você tem que, por hora, você tem que fixar esse conteúdo. São as 5 hipóteses que poderá ser aplicado o cargo, tá certo? O cargo aí, aliás, a pena de demissão. Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência do serviço sem causa justificada por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano. Detalhe, com justa causa você pode faltar. O que você não pode faltar é sem justa causa. Tá certo? Lembra lá atrás que é um dever, tá? uma proibição lá atrás? Então tá aí, né? Parágrafo 1º diz o seguinte: considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, né? Aí vide o artigo 63. Depois a gente vai ver aí o artigo 63. Mas lá para frente tem um procedimento de abandono de cargo, tem uma aula específica sobre isso. Eu deixei esse assunto para te aprofundar quando a gente tratar desse assunto lá no abandono de cargo. Parágrafo 2º. A pena de demissão por insuficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Professor, o que vem a ser a readaptação? O Estatuto do Servidor. Tá certo? Você, por exemplo,
você está em uma função, você não está desempenhando bem essa função, você tem limitações, você tem problema de saúde, a administração pública terá que pegar você e colocar em uma outra função para você desempenhar. Esse é o Instituto da Readaptação. Justo, justíssimo, ok? Fechou? Fechou? Tem alguma coisa para falar, professor? Não tem? É só memorizar. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que? Ok, tranquilo, né? Já expliquei para vocês. Eu vou fazer mais um pequeno, vou falar novamente. O 256 trata das hipóteses de demissão. O 257, demissão a bem do serviço público. Tá certo? Ok, vamos lá. Inciso primeiro. Se o cara fizer o seguinte, olha só, né? For convencido de incontingência pública e escandalosa de vício de jogos proibidos, né? Vale a pena lembrar para vocês, né, gente, que esse estatuto aqui, o legislador, ele traz consigo a cultura, a época de 1968, né, e claro, de alguns anos anteriores aí. Então, naquela época, o cara aí que for pego aí com vício em jogos proibidos, ele poderia ser demitido a bem do serviço público. O item 2, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda, né? Então, esse crime como a fazenda aqui, não tem mais. Hoje, principalmente, são os crimes contra a administração pública e os crimes contra a fé pública, né? Então, aí, o cara cometeu algum ato que venha a se caracterizar crime contra a administração pública, ele poderá ainda, além de responder pelo crime, ou seja, pela responsabilidade criminal, ele poderá ser demitido a bem do serviço público, uma punição maior do que a outra, que ele poderá ficar 10 anos sem ser servidor público, né? Opa, ficou faltando um pedacinho aqui. É a Fazenda Estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. O inciso número 3 é revelar segredos em que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que faça dolosamente e com prejuízo ao Estado ou a particulares. Então nós temos aí, né, revelar segredos que tenha conhecimento em razão do cargo. Primeira coisa, você tem que dizer o seguinte: existe o sigilo profissional. Aquilo que acontece na administração pública deve ficar na administração pública. Inclusive o legislador aqui na época, isso aqui está valendo, se o cara aí revelar um segredo da administração pública, tá certo? Se ele agir, olha só, dolosamente, ou seja, não culposamente, dolosamente, significa dizer que ele teve a intenção de revelar esse segredo, e com prejuízo para o Estado ou para particulares, ele poderá ser agraciado com essa pena. Quarta hipótese, praticar insubordinação grave, né? O que é insubordinação? Temos que lembrar que na administração pública ele está sujeito ao princípio da hierarquia, ou seja, ele tem um chefe. Na administração pública sempre você vai ter um chefe. Tá certo? Então, se você fizer uma insubordinação grave, se for considerada grave, poderá ser demitido a bem do serviço público. Item número 5, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Professor, o que significa essas ofensas físicas? Físicas que há contato corporal. Professor, isso aqui é tal de via de fato? Sim. Então, olha só, se as pessoas lá tirarem você do sério, se ferver o sangue, vocês têm que respirar 2, 3 vezes aí. Por quê? Porque se praticar no serviço, isso aqui é um detalhe muito importante, esse é posto explicativo que está entrevido, está explicando, ó, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, né, sua colega. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM.
E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.